Olá, sou Caris Brito, sou consultora holística de organização e interiores e estou aqui para falar sobre o bem-estar no lar. Antes de falar sobre a dica de hoje, eu queria pedir para você dar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e mandar comentários para mim. Combinado? E o que eu quero falar hoje é sobre energia. Eu já falei em alguns vídeos sobre energia e eu cheguei a comentar que energia é uma coisa que a gente costuma sentir, que a gente não vê, mas a gente sente. E que não tem nada a ver com religião. E existem algumas formas da gente mensurar a energia numa casa. A ferramenta que eu utilizo se chama numerologia dos interiores, ou seja, através do número da casa eu consigo identificar qual que é a energia daquele imóvel. Todo número na numerologia tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E o interessante é que quando a gente identifica isso, a gente começa a entender o que está acontecendo dentro da nossa casa. E às vezes é uma coisa que não é tão legal e na hora que eu identifico eu tenho a oportunidade de mudar. Então, eu vou ensinar rapidamente para vocês como é que calcula. Então, por exemplo, se você mora no endereço, você vai pegar o número do prédio, vai somar o número do prédio mais o número do apartamento. E vamos supor, então, que o prédio é 120. Então, eu vou fazer 1 mais 2 mais 0, que vai dar 3. E vou pegar o apartamento, sei lá, 34. Aí é 3 mais 4. Que vai dar 7. Eu vou pegar esse 7, vou somar com o 3, e aí eu tenho 7 mais 3, dá 10, eu somo o 1 mais 0, então eu vou ter um apartamento, uma casa com energia do número 1. E o que é a energia do número 1? O número 1 é aquele número da individualidade, é um número mais masculino. Então, a casa 1, ela tende a ter essa decoração mais masculina. E qual que é a questão do número 1 quando a gente está vibrando no lado negativo do 1? É uma casa que as pessoas vão ser muito individualistas, é uma casa que as pessoas vão ficar muito na delas e vai ser difícil o convívio. Então é uma casa que tem que tomar cuidado com isso. Então é legal, às vezes, fazer uma regrinha de convivência para ter momentos onde a família vai compartilhar, né? Vai ficar junto para evitar esse isolamento e cada um na sua. Uma casa 2 é uma casa, o 2 é o número quê? É o número do feminino, é o número do par. Então uma casa 2 é aquele tipo de casa que adora agradar os outros. Então ela vai fazer de tudo para receber muito bem. Qual que é a questão do 2? O 2, ele vem com um peso, com uma coisa sentimental muito forte. Então, tem que tomar cuidado para qualquer probleminha na casa 2 não virar uma tempestade em copo d'água e as discussões não ficarem com um cunho muito sentimental, parecendo aquelas coisas de novela mexicana. E a casa 3? O número 3, ele é o número da criança e o número da comunicação. Então, tende a ser uma casa muito alegre. Só que qual que é a questão do número 3 se ele está vibrando no negativo? Pode ser uma casa extremamente bagunçada, com as pessoas tendo dificuldade de ter foco, e uma casa onde as pessoas podem encontrar dificuldade de se comunicar. Sabe aquela hora que tá todo mundo falando, mas ninguém se escuta? Isso pode acontecer numa casa com uma energia 3 em desequilíbrio. A casa 4 significa o quê? O número 4, ele é um número de estrutura. Então é uma casa que ela tende a ser mais organizada. Entretanto, se ela estiver vibrando no lado negativo, vai ser aquela casa cheia de regras. Sabe uma casa chata? Que você não pode fazer nada porque tudo tá na regra? Então, se você mora numa casa 4, cuidado para você não colocar muitas regras, né? Vamos tentar deixar a coisa mais leve, mais solta. A casa 5, o número 5, ele é um número de movimento. Então, é uma casa que ela tende a ser uma casa que, se ela não for muito bem decorada no sentido de priorizar o conforto, o aconchego, é uma casa que as pessoas não vão se sentir ali dentro, sabe? Elas vão estar sempre com a sensação de que querem sair. Sabe as pessoas que não conseguem ficar dentro de casa?
Essa é a energia do 5, que é a energia do movimento. Então uma casa 5, ela tem que ser prática, ela precisa ser versátil e ela tem que ter elementos que reforcem essa coisa do aconchego, para a pessoa não ficar com essa angústia de toda hora ter que estar na rua. Né? Então, por exemplo, usar cores como o verde e o azul, né? Você colocar fontes de água, músicas mais tranquilas e calmas, isso ajuda as pessoas que moram numa casa 5 a se sentirem mais dentro de casa, mais acolhidas. A casa 6, por outro lado, é o que? O número 6 é o número da casa. Então, é aquela casa que as pessoas chegam e elas não têm vontade de ir embora. Sabe aquela casa que recebe um monte de gente? E normalmente é uma casa onde o anfitrião, ele adora cozinhar. Então, todo mundo que chega, ele faz aquele banquete, as pessoas comem e obviamente elas nunca querem ir embora. É uma casa que está sempre cheia. Se a casa estiver vibrando no lado negativo, o que pode acontecer? Pode virar uma casa extremamente bagunçada e as pessoas podem ficar extremamente preguiçosas. E aí, sem vontade de sair, sem vontade de fazer nada. A casa 7 é o quê? O 7, ele é o número da espiritualidade. Então, é uma casa que ela é aconchegante, mas ela é extremamente introspectiva. E o que acontece com uma casa quando tem essa energia da introspecção? As pessoas, elas tendem a ficar mais isoladas, cada uma na sua. Então, para não gerar isso, é importante que os moradores eles criem regrinhas de convívio para não correr esse risco de cada um ficar na sua e não ter essa interação. A casa 8 O 8, ele é o número do material, é o número do dinheiro. Então tende a ser uma casa com um ar mais sofisticado, né? São pessoas, né? Nessa casa a energia que vibra é de querer coisas mais sofisticadas, não querer ficar usando cópia. Essa é a energia do 8, né? Costuma ser uma casa que chama atenção. Só que qual que é a questão da energia do 8? Se tiver em desequilíbrio, as discussões, tudo vai ficar relacionado a questões materiais. Então vão ser muitas brigas sempre relacionadas a dinheiro ou questões materiais, né? E as pessoas tendem a competir umas com as outras na casa 8. Então é um ponto de atenção. E para finalizar, a casa 9. O que é o 9? O 9, ele é o número da sabedoria, né? É um número, é uma casa, a casa com o número 9, ela tende a ser uma casa com muitas memórias, sabe? Onde cada coisinha que tá lá tem uma história. Só que qual que é a questão da casa 9? Apego. E aí, quando a gente se apega muito a tudo, a gente tende a acumular muito. Então é uma casa que a gente precisa ficar de olho para não virar uma casa de acumulador, com excesso de coisas bloqueando a energia. É isso. Falei um pouquinho de como é a energia de cada casa. Voltando, não tem nem certo, nem tem errado. O interessante é a gente entender a energia da casa para a gente conseguir se adequar a isso, saber o que está acontecendo. Eu costumo fazer a seguinte comparação, é o autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu consigo lidar melhor, por exemplo, com as minhas emoções. É a mesma coisa quando eu entendo a energia da casa, né? Eu entendendo a energia da casa, sabendo qual é o positivo do número e qual é o negativo, eu consigo equilibrar e melhorar minha relação com quem mora comigo. Espero que você tenha gostado da dica. Fique bem, um beijo e até semana que vem.